Já faz algum tempo que me pedem para fazer vídeos sobre quadrinhos brasileiros. E eu decidi então começar pelo último quadrinho nacional que eu li, que foi o Ilha dos Ratos, do Vinícius Lobo. Ele foi lançado agora em julho de 2021, através de financiamento coletivo pelo Catarse. E é uma HQ que dá pra gente pensar algumas coisas a partir dela. A trama da história se desenvolve a partir da chegada de um grupo de ratos que chega numa ilha sendo transportado num navio de humanos. E ao chegar na ilha, eles se estabelecem lá e criam uma pequena cidade. E no começo, os ratos todos vivem bem felizes naquela cidade. Mas conforme a cidade vai crescendo e a população vai aumentando, a cidade vai se tornando cada vez mais pobre. As pessoas da cidade vão se tornando cada vez mais pobres. A vida naquele lugar é cada vez mais difícil. E a população começa a passar fome. Então, para tentar sobreviver, um grupo de ratos decide que vai fazer uma expedição. Eles vão ir para o outro lado da ilha, onde vivem os humanos, porque diz o mito que lá tem bastante comida. E a ideia deles é trazer essa comida para a cidade para alimentar todo mundo. Só que durante essa expedição acontece um incidente. E a partir desse incidente, vários ratos começam a desaparecer da cidade. Então o protagonista, que é o Hopper, um detetive da polícia, mas aquele detetive que não segue exatamente as regras, que não se comporta exatamente como os superiores dele gostariam que ele se comportasse, e o parceiro deles, que é o Byers, eles começam a investigar esses desaparecimentos. E eles começam a perceber que existem coisas em comuns. Por exemplo, as pessoas que desaparecem são de uma mesma classe social. Então, a partir desse ponto, a HQ se torna uma história de investigação policial. Mas não qualquer tipo de investigação policial. Como dá para ter uma noção a partir dos desenhos, é uma história policial que segue a tradição do hard-boiled ou noir. E tem vários elementos interessantes que a gente pode comentar aqui. Um deles é como sobre a história constrói umas alegorias interessantes para falar do Brasil de agora. Os ratos dessa cidade, eles têm uma religião que eles cultuam a figura de um humano navegador. Porque foi num barco de um humano navegador que eles chegaram naquele lugar. Então tem toda a ideia de que esse humano navegador, que é um tipo de divindade que zela por eles, que está sempre protegendo eles, mas que na prática os humanos não estão nem aí para os ratos. Ou ignoram a existência deles, ou querem se livrar desses ratos. Só que vários ratos influentes nessa sociedade, eles usam essa imagem do humano navegador, que é um santo divino que protegeria os ratos, para misturar com os discursos deles e colocar as vontades e projetos pessoais dele como se fossem dessa criatura divina. Então a gente consegue fazer vários paralelos com o Brasil de hoje. E tem outras metáforas bacanas também, que eu acho inclusive que elas não tiveram todo o potencial delas desenvolvido, porque se a história fosse mais longa, dava para trabalhar muito mais essas questões. Mas ainda assim elas são boas sacadas. Uma das coisas que me chamou a atenção foi o desenho. Quando eu li o prefácio, tinha informação de que o autor, Vinícius Lobo, ele trabalhou com urbanismo. Só que na hora eu não pensei muito sobre aquilo. Só que depois, quando eu fui vendo como as imagens eram construídas, começou a me parecer que a formação e a atividade dele tem uma relevância para a forma como ele constrói os desenhos. Um desses pontos foram nas primeiras imagens que ele constrói da cidade dos ratos. Porque a princípio tem aquela cidade pequena feita no meio das montanhas, no meio do mato. A gente vê a praça da cidade, algumas casas e umas pequenas casinhas numa ruazinha periférica. E essas casinhas me chamaram a atenção. Eu pensei, bom, né, a cidade dos ratos tem uma periferiazinha. Já na imagem seguinte, em que a cidade está maior, a gente percebe que aquela ruela também cresceu um pouco. Só que na imagem seguinte dá para notar que aquela ruela ela não era gratuita. Enquanto é mostrado como toda a cidade cresceu com grandes prédios e tal, a quantidade de casas simples de periferia aumentaram um monte. Então tem toda uma relação do crescimento urbano, mas também com o crescimento da desigualdade social e de como isso se manifesta na cidade. Então essa imagem da cidade, a ruazinha periférica que aparece no primeiro quadro da cidade, eles não estavam lá de forma gratuita. Outro ponto é no estilo do desenho, porque tem uma composição aqui que é um tanto incomum. Existe na história da arte uma oposição tradicional que é a disputa entre rubenistas e poussanistas. Existem duas tendências em se construir a imagem, seja no desenho ou na pintura, que é a composição da imagem através do uso de linhas e a composição de uma imagem através do uso de manchas. A tendência geralmente é de que os desenhistas usem mais a composição a partir de linhas e que os pintores usem mais a composição da imagem a partir de mancha. Mas isso não é uma fórmula fechada. O inverso também acontece. Só que o Vinícius Lobo faz aqui é uma composição que é bem baseada em linhas
e em alguns momentos ele chega a lembrar inclusive a tradição da linha clara, aquele desenho com traços de espessura regular, em que todos os objetos são muito claros e são muito bem definidos, e tem toda uma composição que é muito bem nítida, a gente consegue identificar bem todos os elementos. Só que ao mesmo tempo ele usa uma composição de contrastes, existe contrastes muito fortes entre preto e branco, entre luz e sombra. E a tradição de se usar composições em contraste forte, em oposições extremas entre luz e sombra, ela geralmente é usada por tradições como a do barroco, como a do expressionismo, por traduções que têm um comprometimento menos com a objetividade, com o naturalismo, e por terem esses elementos que são difíceis de definir, que se misturam uns nos outros, o contraste é usado para dar limite, para dar profundidade. E o que o Vinícius Lobo fez aqui foi usar uma imagem que é bem definida, que é objetiva, que segue uma tradição naturalista, mas usar um sistema de iluminação que geralmente é evitado por esses autores naturalistas que criam uma imagem mais objetiva e mais clara. Então ele acaba tendo um estilo que se destaca por combinar esses dois elementos que não comumente aparecem juntos. E o que me levou a pensar também o quanto dessa composição naturalista, bem definida, pode ter relação com a atuação dele como urbanista e arquiteto. Porque geralmente no desenho arquitetônico as formas têm que ser bem definidas, geométricas e naturalistas e proporcionais. Só que esse contraste de luz e sombra, ele não está na obra de forma gratuita. Ele tem a ver com a tendência estética que a obra segue, que é a influência das narrativas hard-boiled e noir. Eu achei interessante como a narrativa é apresentada, como as metáforas que são construídas e o estilo do desenho, mas teve uma coisa que me deixou um pouco desconfortável com a história, que foi o final. E para explicar o motivo, eu vou voltar um pouquinho na tradição que inspirou o autor. O hard-boiled, ele é uma tradição literária que ele vai surgir ali nos Estados Unidos da década de 20 e 30. Os autores que vão estabelecer essa tradição são o Dashiell Hammett e o Raymond Chandler. E eles estabeleceram um estilo de narrativa policial investigativa que rompia com os modelos que existiam até então, que vinham da Europa. Se no século XIX a gente tinha aqueles investigadores intelectuais, o investigador cavalheiro, que o grande exemplo é o Sherlock Holmes, que resolvia as questões a partir do intelecto dele, a partir do raciocínio e da lógica, nos Estados Unidos dos anos 20 e 30, esse herói intelectual ele não vai muito se encaixar no contexto social deles. Porque a gente pensar, nos anos 20 e 30 tem o crescimento da urbanização dos Estados Unidos, a gente vai ter a Grande Depressão, a pobreza, o aumento da criminalidade nas cidades e a atuação dos gangsters. E o Dashiell Hammett, que é um dos fundadores da tradição do hard-boiled, ele era um cara que ele chegou a trabalhar como detetive, e muitas das histórias dele tinham alguma inspiração em experiências que ele tinha passado, mas ele também trabalhou como operário, ele foi estivador, ele participou de movimentos sindicais, e ele era um filiado ativo do Partido Comunista. E é nesse momento que muitas pessoas podem se revoltar ao descobrir que a tradição do hard-boiled, do noir, que eles gostam, foram criadas por um comunista para fazer propaganda comunista. É por isso que muito dessas histórias policiais do Hammett, do Chandler também, vão trazer uma carga forte de crítica social. E vão mostrar a cidade e a grande urbanização como não necessariamente uma coisa boa. Do mesmo jeito que grandes cidades como Nova York, como Chicago, ficaram grandes, surgiu um processo de industrialização e tal, esse mesmo crescimento urbano acabou aumentando as desigualdades sociais. Uma cidade grande é uma cidade com mais guetos, com mais moradores de rua e com mais gente passando fome. E toda a ideia da máfia, dos gangsters, da criminalidade ali nos Estados Unidos dos anos 20, dos anos 30, daquele período da depressão, era visto por muitos como um efeito colateral do crescimento muito rápido dessas cidades, sem um planejamento adequado. Então por isso essa crítica social vai estar muito forte na tradição do hard-boiled. E nesse contexto de uma cidade decadente, de uma cidade que é perigosa, que é agressiva contra as próprias pessoas da cidade, o detetive intelectual não seria o mais adequado para lidar com isso. Então os autores do hard-boiled, eles vão construir um novo modelo de herói que está muito inspirado na tradição do herói clássico. Quando eu digo herói clássico, eu digo o herói dos mitos gregos. O herói clássico, ele tinha dois elementos que eram importantes para constituir a imagem dele como herói. Um deles é o que o Hugo Francisco Balzac, que é um autor helenista que trabalha bastante com o imaginário do herói clássico, ele chama de virtudes competitivas. A capacidade de um sujeito de encarar grandes desafios e superar esses desafios.
O herói é o cara que vai lá num troço muito difícil e resolve a coisa. Tem uma coisa que é um perigo enorme, uma grande ameaça, e ele vai lá e consegue superar essa ameaça. Uma ameaça que as pessoas normais não conseguiriam enfrentar. Então isso é um dos elementos que constituía alguém como um herói. O outro elemento está na ação civilizatória. Um dos elementos que constituía o imaginário da Grécia Antiga era uma forte oposição entre ordem e caos. O caos era algo danoso, era algo imoral, e o ideal a ser buscado é o eucosmos, a boa ordem, a boa ordenação. Porque algo bem ordenado é algo que poderia atingir todo o seu potencial. E uma das coisas que eram vistas como o que diferenciava um humano de um animal é que o humano tinha um potencial civilizador. O humano conseguia fazer uma coisa que os outros animais não conseguem fazer, que é chegar naquela natureza, e a natureza é uma coisa meio aleatória, então uma coisa meio caótica, e conseguir organizar aquela natureza para ela atingir todo o seu potencial. Daí a tendência de ordenação e de civilização. O herói é um cara que ele consegue civilizar, é um cara que consegue ordenar. E se o humano é visto como tendo esse potencial de organização, de ordenação, a natureza selvagem era um potencial para o caos, era algo que estava caótico, que estava aleatório, e cabia aos humanos ir lá e organizar essa natureza para ela se tornar um espaço melhor. E o extremo do caos era o monstro, porque o monstro era uma criatura tão selvagem, tão incivilizada, que ela não tinha lugar nem dentro da própria natureza. Ele era mais selvagem do que o mundo selvagem. Então essa criatura que é absurdamente selvagem, que é absurdamente caótica, ela é uma ameaça para o mundo civilizado humano. Então um dos papéis do herói era lá e derrotar os monstros. E ao derrotar o monstro e acabar com aquele caos que ele espalhava no espaço em que ele está ocupado, aquele espaço poderia ser organizado, poderia ser ordenado e poderia se tornar um lugar bom para os humanos. Então um dos papéis do herói clássico é civilizar. Só que para derrotar os monstros não é tão fácil assim. Para conseguir enfrentar uma criatura que é o extremo da selvageria, o herói ele teria que se tornar um pouco selvagem, um pouco extremo. Então vários heróis eram aqueles caras que eles eram brutamontes, que eles conseguiam ir lá no monstro e dar porrada nesse monstro. Só que para tu resolver uma coisa na porrada, significa que tu tem que se tornar um pouco selvagem. Tu não vai resolver a coisa na porrada dentro da cidade, dentro da ágora, num debate de lógica. Não, é fora da cidade, naquele ambiente selvagem contra os monstros. O herói se torna um pouco selvagem para conseguir derrotar o que é selvagem. Então, para atuar nesse papel civilizador, o herói tem que conseguir abrir mão um pouco da sua civilidade para encarar essa coisa que é selvagem, para estar em pé de igualdade com um monstro selvagem. E os heróis do Hard-Boiled, eles vão ser construídos um pouco a partir do herói clássico. Primeiro que o herói do Hard-Boiled é um cara que ele tem que superar desafios, ele vai lá e vai enfrentar qualquer parada e vai conseguir, vai ter um monte de capangas do gangster e ele vai conseguir lutar com todos eles. E o herói do Hard-Boiled, para sobreviver nessa cidade que é corrupta, nessa cidade que é corrompida, ele não pode ser o herói certinho. Ele tem que conseguir resolver problemas que o policial certinho, que segue a lei e todas as regras, não vai conseguir. Então, o herói do Hard-Boiled, ele tem que conseguir sair um pouco da linha. Ele continua sendo um sujeito honesto, mas ele tem que ser um pouco malandro. Ele tem que conseguir transitar pelos mesmos ambientes de que esses gangsters, esses criminosos que são selvagens. Então o detetive do Hard-Boiled, ele tem que ficar um pouco selvagem para conseguir lidar com esses selvagens. Algo que um detetive certinho intelectual não conseguiria fazer. E a tradução do Hard-Boiled, ela acabou chegando na Europa. E vários autores europeus vão se apropriar dessa tradição, vão começar a produzir histórias nessa tradição e vão rebatizar esse estilo com o nome noir. E depois, quando os teóricos europeus de cinema vão começar a pensar e estudar como o cinema foi influenciado por essa tradição, eles vão ver esses filmes e vão chamar eles também de noir, porque é o termo que se usava na Europa. Inclusive o Umberto Eco, ele tem um texto que ele fala justamente de como a literatura hard-boiled chegou na Europa e como os europeus se apropriaram dessas tradições e criaram o noir europeu. E no cinema noir, uma forma de mostrar essas contradições, esse conflito e contraste entre a selvageria e o civilizado vai ser justamente no uso dos contrastes, na oposição entre luz e sombra, entre o preto e o branco, o claro e o escuro. E é por isso que faz sentido o desenho do Vinícius Lobo, mesmo sendo mais naturalista, mais objetivo, ter esse forte uso de contraste, porque ele está seguindo a tradição do hard-boiled no cinema. E acaba combinando bastante com a história que ele está apresentando. Só que a ideia de construir o herói a partir dessa capacidade de se
tornar um pouco selvagem para lidar com a selvageria, isso vai criar um problema que foi discutido inclusive pelos próprios mitos clássicos, que é a ideia da híbris. A híbris é o estado em que o herói se torna selvagem para lidar com essa selvageria que ele quer civilizar, só que ele acaba se perdendo e se tornando tão selvagem que ele não consegue mais voltar ao estado civilizado. Então a híbris é o estado em que o herói comete excessos e acaba se perdendo nessa selvageria. Isso aparece em vários mitos clássicos, como quando o Heracles ele entra naquele estado de loucura e mata a própria família dele. E tem vários outros mitos em que isso acontece. Os heróis que passam por esse estado de excesso, que eles se tornam selvagens e acabam provocando um mal tão grande quanto o que os monstros provocariam. E essa noção de híbris, ela também vai aparecer na tradição do hard-boiled noir. Tem várias obras, tanto literárias quanto do cinema, que vão falar justamente de quanto esse protagonista que é herói pode se enfiar nesses lugares sujos, incivilizados e corruptos, sem acabar se tornando alguém corrupto também. Até quando ele pode ir e conseguir voltar. E o que acontece se ele passar da linha? O que ele se torna se ele passar da linha? Isso é um tema que é recorrente no cinema noir, por exemplo. E isso é uma coisa que o Vinícius Lobo soube trabalhar no Ilha dos Ratos. Sobre esse limite, até onde o herói pode ir para continuar sendo um herói. Só que o que acabou me deixando desconfortável com o final é justamente uma coisa que geralmente é uma coisa que eu considero boa, mas que nesse final específico pode ser um pouco desconfortável, que é a capacidade de múltiplas camadas. Porque se alguém conhece a tradição do hard-boiled, a tradição do noir, e lê essa história usando as chaves de leitura dessa tradição, que para quem conhece é meio óbvio que faz parte das inspirações da obra, é possível entender a jornada do protagonista dentro dessa perspectiva de até onde o herói pode ir e continuar sendo o herói. Qual é o limite? Só que para alguém que não conhece essas chaves de leitura, para alguém que não conhece o hard-boiled noir, talvez seja possível fazer uma interpretação que não seja tão legal assim. Vamos usar o Justiceiro da Marvel como exemplo. O Justiceiro, quando ele foi criado pelo Gary Conway, ele tinha a função de ser um sujeito que caiu no híbris. Ele está tão obcecado pela vingança, por punir os criminosos, que ele acabou entrando na híbris dele, ele acabou se tornando tão selvagem que talvez ele tenha se tornado aquilo que ele justamente quer combater. E tem várias histórias do Justiceiro, que ele aparece, por exemplo, em oposição ao Demolidor, um cara que acredita no sistema, que acredita que as instituições podem ser usadas para a justiça, e o outro cara que se desacreditou completamente nas instituições, em que ele funciona como um alerta para o Matt. Olha só, aquilo ali é o cara que tu pode se tornar se tu te perder, se tu deixar a híbris te levar. Então por isso eu acho o Justiceiro um personagem bacana, com potencial. O problema são aqueles caras que leem a história do Justiceiro e acham que o Justiceiro tá certo. E daí tá o que eu acho que talvez possa ser um problema no final do Ilha dos Ratos, que falta um ponto ali para amarrar, para não deixar essa possível interpretação em aberto, porque para alguém que entende a tradição do hard-boiled, pode ler a jornada do protagonista como esse cara que está em cima da linha, que está cuidando para não atravessar para o outro lado, porque se alguém for demais pode se perder. Mas para alguém que não conhece essas chaves de leitura, pode entender a narrativa como algo elogioso, como algo, não, a gente tem mesmo que sair da linha, pegar a arma e matar todo mundo que é corrupto. A ideia de ler a história do Justiceiro e não ver aquilo como uma crítica e começar a defender o ponto de vista do Justiceiro. E eu não estou dizendo que o Vinícius Lobo faz isso aqui nessa obra. O que eu estou falando é que alguém que não conhece as referências poderia fazer esse tipo de interpretação, que talvez com uma amarradinha específica ali no final poderia ter sido resolvido. E o problema desse tipo de interpretação no contexto brasileiro é ir pro lado de coisas como o Doutrinador. Aquilo, não, a gente tem que pegar mesmo armas e sair por aí e matar todo mundo que é corrupto, tá certo. Mas apesar dessa pequena coisa que me incomodou no final, que não necessariamente é uma coisa presente, é uma coisa que eu tô projetando que talvez poderia acontecer com alguém que lesse a obra, acaba sendo bacana porque trabalha bem com essa tradição do hard-boiled noir e consegue colocar ela, que é uma tradição dos Estados Unidos dos anos 20, 30, sei lá, o cinema foi até os anos 50, mas ela consegue usar essa tradição para falar de coisas que são relevantes para o Brasil de agora. E para quem ficou interessado, vocês podem procurar o Vinícius Lobo no Instagram, porque ele postou lá algumas páginas da história e dá para dar uma olhada e ter uma noção de como é a narrativa, de como é a estética. Tá, por hoje era isso. Eu pretendo comentar mais alguns quadrinhos brasileiros futuramente. Peço sempre que, se puderem curtir, compartilhar, divulgar o vídeo, porque ajuda muito. E obrigado e até o próximo vídeo.